pelo nosso irmão Davi, e foi a mesma palavra que eu falei: Senhor, se eu tiver uma oportunidade, eu quero falar as mesmas palavras de Isaías 43, no seu versículo 2 e 13, que foi a mesma palavra que eu estava conversando com a Patrícia, que é a esposa do pastor Valdeci. O Senhor, assim, desde manhã eu acordei já com essa palavra. O Senhor falou: vai pegar Isaías 43 e vai ler. E aí levantei, ali sentada ali na cama mesmo ali, como o Rogério sempre deixa uma Bíblia e a minha também estava ali, e eu comecei a estudar e ler, e o Senhor falou: fala para a Patrícia isso. E foi a mesma coisa que o Senhor me colocou no coração para estar falando para ela, para estar trazendo para a igreja. Vai dizer assim, Isaías 43, 2, vai dizer assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Lá no 13 vai dizer assim: ainda que antes houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? A igreja pode se assentar. Aleluias. Irmãos, é muito difícil muitas das vezes a gente crer, né? Muitas das vezes a gente fica com um pouquinho de medo quando vem um levante, né? A gente teme, né? Mas como foi falado aqui, nós temos que aprender cada dia mais a confiar na palavra do Senhor, né? E ali o Senhor ali, eu não sou, irmãos, eu sou muito, não é que eu tenho medo, é porque eu só falo mesmo algo da parte do Senhor quando o Senhor me toca mesmo. E quando o Senhor falou assim: vai lá e manda para a Patrícia Isaías 43, 2, 13, e ali o Senhor foi me usando ali, eu fui falando, escrevendo para ela, porque se eu for falar assim em áudio, né, eu sei que eu ia chorar, né? Então eu falei assim: não, eu vou mandar em mensagem. E assim o Senhor foi falando comigo ali, e eu fui escrevendo algumas coisas que o Senhor foi falando, que eu gosto de escrever, irmãos, para depois eu ficar lendo, né, principalmente como eu ando muito esquecida das coisas. Então eu falei: então eu quero sempre deixar registrado, né, algo quando o Senhor coloca no meu coração, né? Isaías 43, né, e 2, no 13, vai nos falar assim, né? Deus anda com você no fogo, Ele anda comigo e com você no fogo. No livro de Daniel, no seu capítulo 3, 16, 21, vai falar de 3 amigos que ali o Senhor fez isso com eles ali, andou nitidamente ali, fez parte com ele ali no fogo. E Daniel 3, 16, 21 vai nos falar sobre os amigos de Daniel que foram chamados, né? Os nomes deles são Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram por uma das suas experiências mais difíceis e ao mesmo tempo mais gloriosas que alguém pode passar. Eles experimentaram o calor sobre eles da fornalha. Irmãos, imagine eu e você num fogo de fornalha ardente. Mas não é um fogo, um foguinho, são fornalhas, irmãos. Eu tive uma vez, às vezes eu sou curiosa, às vezes eu pego e vendo bastante vídeos, e uma vez eu fui ver como é fabricado vidro, copo, vasos. É mais ou menos assim, irmãos. Eles são lançados, passam por todo o processo dentro de um fogo. E aí eu falei assim: Senhor, e não aconteceu nada com eles ali. O Senhor foi falando comigo ali. Então, a gente temos que aprender a confiar como eles foram, porque eles foram nitidamente lançados ali naquela fornalha. Eles foram ali porque deram um decreto, e eles não quiseram se prostrar para os deuses que era o rei ali, era o Nabucodonosor, tinha feito esse decreto. Não era só um decreto da boca, era um decreto por lei, assinado, tudo direitinho. E ali no seu capítulo 3 e 6 de Daniel vai dizer assim: e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. A Bíblia diz que os amigos de Daniel não se curvaram em adoração à estátua do rei Nabucodonosor. E isto provocou uma ira no rei. Depois, irmãos, lê aqui. Eu preferi colocar no papel, que muitas das vezes
irmãos, e é cheio de papel, eu tenho medo de cair no chão, então eu coloquei na folha. E o rei ali se enfureceu, ficou irado, porque os 3 amigos não se prostraram. E não é assim diferente na minha e na tua vida. Muitas das vezes vai ter situações na minha e na tua vida que as pessoas vão querer fazer para que a gente venha se prostrar, para que a gente venha se temer e que a gente venha se calar perante o nosso Deus vivo. Mas aí o Senhor vai querer fazer no meio deles, quer que veja a minha e a tua diferença ali naquele lugar. E isso provocou grande ira ao rei. Mas o rei lhes deu mais uma chance para eles se curvarem após mais um toque da orquestra. E eles continuavam sem se prostrar. Então o rei, com muita raiva, determinou que o calor das chamas aumentasse 7 vezes mais lá dentro da fornalha. E ordenou que os jogassem eles lá dentro. Já pensou? Além da fornalha já está acesa, já está quente, pediu para aumentar ainda mais o fogo ali. Simplesmente por eles não ter obedecido a ordem dada ao rei. Existem muitos problemas, irmãos, na minha e na tua vida, que tentam dobrar a vida de um cristão, que vai tentar nos dobrar, para que nós venhamos, muitas das vezes, se prostrar a outros deuses. Mas você não pode se render tão facilmente. Eu e você precisa manter-se firme para não perder a minha e a tua fé. Irmãos, a nossa fé tem que estar em primeiro lugar. A gente não pode jamais, em meio às lutas, irmão, porque já foi falado aqui novamente, no mundo tereis aflições, vai ter, irmãos. O Senhor não falou que quando nós servisse Ele, ia ser um mar de rosas. Não ia ser. Eu ia deitar numa rede boa e ficar ali tomando água de coco. Não falou sobre isso. Deus falou que nós íamos passar, ia ter aflições para mim e para você. Que aquele grande dia, do dia mau, ele vai bater na minha e na tua porta. Mas a diferença é que quando bater, temos que estar firmado na fé e na confiança no Senhor. Não podemos perder a nossa fé, a obediência do nosso Deus, porque eles foram obedientes. Eles tiveram fé e foram obedientes a Deus. É uma forma poderosa de alcançarmos o grande livramento em situações difíceis. Se nós formos obedientes em tudo isso, nós iremos receber livramento em situações difíceis. Você tem obedecido à vontade de Deus? É uma pergunta. Cai para mim também, irmãos. O Senhor tem falado comigo. Você tem obedecido à minha vontade? Tem feito? Tem obedecido nitidamente? Não só na casa do Pai, quando vocês estão ali glorificando, mas aonde vocês estiverem, vocês estão sendo obedientes? Estão sendo aquilo verdadeiramente? Porque o Senhor, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares abaixo do céu. Eu posso aqui estar pregando, falando da vontade do Senhor, mas será que eu sou assim na minha casa? Será que quando eu estava trabalhando eu era assim? Sim, irmãos, eu pego para mim, porque eu era assim, irmãos. Eu tinha muito temor. Quando o Senhor me dava algo para falar, eu sou igual a diaconisa Leonor. Irmãos, assim, eu só falo quando o Senhor começa a queimar mesmo no meu coração. E eu fiz ali, falando, eu cheguei a falava com os meus funcionários da palavra do Senhor, que eu sempre levava a Bíblia e pregava com eles. A gente orava ali na minha sala, eu fazia um minutinho ali de oração com eles. E ali o Senhor me colocou 3 pessoas para estar falando ali. Eu falava, Senhor, que não venha ser de mim, mas sim da tua vontade. E a gente temos que ser obediente ao Senhor em tudo onde nós estiver. Porque o Senhor, Ele se responsabiliza, irmãos. Ele que coloca a palavra na minha e na tua boca. Então obedeça a Deus, mesmo que não compreenda. Porque vai ter situações que eu e você não vamos entender, mas que nós venhamos obedecer aquilo que o Senhor tem colocado na minha e nas tuas mãos, ou ter ordenado a falar. Aqui ainda vai continuar, vou estar lendo aqui, irmãos. Em Daniel 3, 17 e 18, vai estar falando assim: tremenda foi a decisão
né? Vou estar lendo aqui rapidinho aqui para os irmãos, depois só leem em casa, no livro de Daniel 3:17 vai dizer assim, ó: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele livrará do fogo de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aqui são os amigos falando ao rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem o adoraremos, a estátua de ouro que levantaste. Eles foram fiéis e ainda falaram ainda para o rei. Eles não temeram. Eles estavam diante de uma autoridade. Ali era o rei. E mesmo assim, eles foram obedientes, tiveram fé e falaram: não, ó rei, é isso e é isso. Eu não vou me prostrar. Mesmo eu sabendo que o Senhor vai me lançar lá, não me prostrarei. Quantos irmãos aí fora não estão se prostrando? Ou até mesmo dentro da igreja fala uma coisa, mas está comendo umas manjadas aí afora. Tem muitos irmãos. Eu, por experiência, por esse pouco período que eu tenho no caminho do Evangelho, eu tive, assim, o prazer de ver, irmãos. É dolorido porque a gente vê, um Deus que confia tanto na gente, muitas pessoas ainda se encontram no muro. A boca fala uma coisa, mas lá fora, muitas das vezes, vive outra. E aqui é tremendo que foi essa decisão desses amigos. E Deus, em primeiro lugar, mesmo sabendo que em breve seriam lançados dentro da fornalha, que já estava ali preparada em um lugar bem visível para inibir alguns de um ato de rebelião, porque poderia acontecer. Ali o rei deve ter falado: vou colocar eles em tal lugar, porque talvez eles podem vir alguém, pode vir Daniel com os amigos deles, querer tirá-los daqui. A fé que eles tiveram, não ficaram envergonhados, irmãos. Nós não podemos ficar envergonhados quando vier uma situação dessas na minha e na tua vida. O Senhor vai querer saber se a gente vai envergonhar ou se a gente vai continuar firmes e defender a minha e a tua fé. Por seres diferentes, eles foram lançados ali, só por dizer não aos deuses e dizer sim ao Deus vivo que eu e você servimos. Pois hoje, a tendência de muitos cristãos, que hoje deixou-se levar, que está entrando o modernismo dentro da casa do Pai, é ser mais parecido com o mundo aí fora e os seus costumes, modas, princípios, para evitar o menosprezo, o ridículo e a perseguição. Tudo isso, muitos estão se prostrando, só para não correr o risco de ser perseguidos e ser menosprezados, e para não parecer ridículos. Muitos têm envergonhado, têm manchado o nome santo do Senhor. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de falar a verdade. Quando vier para falar, irmãos, falem. E quando a maioria usa e abusa da mentira. Quantos, estão deixando de falar a verdade e estão mentindo aí fora? Mas esquece que há um Deus que tudo vê, que tudo escuta. Deus nos ensina que mesmo que as pessoas façam mal para os filhos dele, ele se coloca ao nosso lado para nos livrar. Mesmo que alguém se levantar contra mim e contra você aqui nesta noite, Deus, ele se coloca no nosso lugar para nos livrar. Ele não deixa os teus filhos perecer. Aleluia. Deus andou com eles na fornalha. Daniel 3:24 ao 25 vai dizer: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não somos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Eles não sabiam, eles estavam achando que eram os deuses deles que estavam ali, mas não, era o próprio
nosso Deus, que estava ali com Cedraque, Mesaque e Abednego ali naquele lugar. E era que o Senhor vai fazer comigo, com você aqui nesta noite. Muitos estão querendo nos jogar, como fizeram com ele ali na fornalha, para que nós venhamos morrer e queimar no fogo. Mas o Senhor está conosco. Ele manda o teu filho para estar conosco na minha e na tua peleja. E Deus andou com eles na fornalha. Lógico, sabendo que não era um filho de Deus, como eu havia dito, e sim era o próprio Filho de Deus, que estava andando na fornalha com os amigos. Irmãos, eu creio que na mesma forma ali, que Deus fez ali com eles, o Senhor vai fazer comigo e com você. Ele vai nos ajudar a atravessar o fogo, independente da fornalha que eu e você estivermos passando. O Senhor está comigo e com você. Lá no livro de Mateus 28:20 vai nos dizer assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Jesus está dizendo para mim e para você: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então eu e você não estamos sozinhos, porque Jesus está comigo, com você, pelejando nessa peleja. Qual uma peleja que ele não pode? Há uma coisa em que possa impedir ao Senhor, o agir dele, de agir na minha e na tua vida? Não há nada. Eu li aqui em Isaías 43, lá no 13. Ainda que houvesse dia, eu sou. É o mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus de hoje. Basta a minha e a tua confiança. Muitas das vezes não vemos, não cremos, por causa da nossa fé que é pequena demais. Confia, irmãos. Confia no Senhor, porque Ele está comigo e com você. Ele não vai deixar eu e você perecer, mesmo que a gente seja avançado, irmãos. Porque o inimigo ele possa até achar que venceu, mas ele não venceu, não. E como lemos em Isaías 43:2, aqui vai nos dizer que aqui não diz que Jesus vai atravessar pelas águas. Ele diz assim: quando você atravessar. Muitas das vezes a gente lê ao contrário, né? Diz você atravessar pelas águas. Não. O Senhor está dizendo para mim e para você: Ele nos ajuda quando você atravessar pelas águas. Então quando Ele diz isso lá em Isaías 42, vai nos dizer assim, vou ler de novo: e quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Ou seja, irmãos, isso vai nos dizer que, independente do problema que eu e você estivermos atravessando, passando, problema de dificuldade, está no deserto, é vale, eu não sei qual é a dificuldade tua, eu sei da minha. Jesus sempre estará andando comigo com você. Ele vai estar andando comigo com você pelas águas. A gente não vai estar sozinho. Lá em Isaías 49:23 vai dizer: aquele que espera no Senhor não será decepcionado. Ele não decepcionou os 3 irmãos e não vai decepcionar eu e você aqui nesta noite. Ele está comigo, com você. Somente espera, confia no Senhor, porque Ele está comigo, com você. E quando passares pelo fogo, estarei contigo. Ali ele passeou com aqueles 3 amigos. Penso eu, como deve ter ficado maravilhado. Como ficou o rei? Ficou maravilhado com a vitória deles. Irmãos, é assim que o Senhor vai fazer comigo, com você. Aqueles que acham que a gente morreu queimado, que não sobrará nenhum pó. Porque a partir do momento quando a gente joga no fogo, tudo se consome. E o inimigo, ele age assim na minha e na tua vida. Ele acha que se ele nos lançar no fogo, a gente morrerá. Mesmo que a gente chegue até morrer, irmão, se for para a missão do Senhor. Mas a gente sabe que a gente vai estar lá com Ele na glória. Mas aqui com os amigos, o Senhor, Ele pode contemplar.
Sadraque, Mesaque e Abednego pode completar a vitória que o Senhor fez na vida deles. Eles ali andando, não chegou a queimar nada, irmãos, né? A gente quando está na cozinha fazendo comida, né? Às vezes eu sempre falo sobre isso. Cai uma gordura, cai uma coisa, já fica até marquinha. E ali com eles não queimou nada, nem um fio de cabelo. Porque o próprio Senhor Jesus estava com ele ali passando naquelas águas, ali no fogo. Tanto na água como no fogo, aonde a gente estiver, o Senhor ele não vai deixar nós morrer. Ele vai estar comigo e com você, independente da situação. Então somente fique com essa palavra e confie no Deus vivo, que até no fogo, irmãos, Ele passeia comigo e com você. Não há tempestade que Ele não possa nos ajudar, nem o mal. Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ouvindo uma palavra assim, a gente tem a convicção de que é assim.